Quando falamos no dia 2 de novembro aqui no Brasil, nos referimos ao Dia de Finados, celebrado por todas as cidades e municípios, onde a maioria das pessoas podem contemplar a efemeridade da vida humana, assim como relembrar os bons momentos e aprendizados com aqueles que já se foram. Porém, o que lhes contarei agora é algo que levo comigo para sempre. Olá a todos, como estão? Me chamo Carmen, estou atualmente com os meus 75 anos. Nasci e vivo na cidade de Indaiatuba desde sempre, desde quando essa cidade era, bem dizer, um simples vilarejo, antes de se tornar a potência que é hoje. Aqui em nossa cidade, celebramos o Dia dos Mortos no começo do mês de novembro de todo o ano. Tradicionalmente temos a procissão feita de dia em homenagem feita aos mortos, que parte do final da rua do cemitério, nossa famosíssima Rua Candelária, sendo que a mesma é fechada para as procissões e vendas de flores e artigos religiosos, para aqueles que desejam se despedir ou de prestar homenagens a seus entes queridos já falecidos. Quando jovem, eu tinha o costume de ficar até a tarde da noite com a janela do meu quarto aberta, voltada para a rua, a fim de conversar com minhas amigas e de aproveitar o frescor noturno. Porém, minha mãe nunca foi muito a favor de tal hábito meu e dizia cedo ou tarde: o homem do saco ou alguma espécie de assombração me levaria. E por ser bem atrevida, não dava moral para o que mamãe falava. Pois bem, era dia de finados de 1964. Tínhamos ido ao cemitério prestar homenagem aos falecidos e participamos da missa também. Após prestarmos nossas homenagens, voltamos para casa. Seguimos normalmente nossa rotina e fiquei batendo papo com minhas comadres pela janela da minha casa, até tarde da noite, por volta das 21 horas. Bom, naquela época todos tinham o costume de dormir cedo até, entre as 22 e 23 horas no máximo. Pouco depois que fui dormir, escuto passos do lado de fora da casa, isso é na calçada. E um certo clarão de luz, pensei que nem dá moral, porém minha curiosidade falou mais alto dessa vez. Abrindo minha janela devagarinho para ver o que era, e realmente foi uma das surpresas e cenas mais emocionantes que já vi. Havia uma procissão, cujo qual fazia uma fila imensa que passava os limites de onde conseguia ver. Nessa fila haviam homens, mulheres, crianças, padres, freiras, soldados, policiais, dançarinas, todo tipo de pessoa com as mais diversas e variadas profissões que possam imaginar. Porém, isso não era tudo. Existia um detalhe especial: os olhares distantes, como se estivessem em uma espécie de hipnose coletiva, recitando uma espécie de oração em latim ou algo assim, onde cada pessoa levava consigo uma vela. Minha irmã mais velha, chamada Maria, me assusta ao pôr suas mãos em meus ombros e diz o seguinte: Ei, minha irmã, somos as únicas que podemos vê-los. Nesse momento, senti um certo medo e surpresa por tudo aquilo estar acontecendo, porém Maria me disse o seguinte: que papai e mamãe não possuíam esse dom, e que disse que começou a ter contato com o paranormal a partir de 2 anos anteriores à data, mantendo isso em segredo, pois tinha medo de ser zombada pelas pessoas ou acharem que ela havia enlouquecido. Porém, a benzedeira de nossa família, sempre ligada à espiritualidade, nos disse que é um dom deixado por nossa avó, que em vida fora também benzedeira e uma grande espiritualista, e que por volta dos nossos 14 ou 15 anos, a partir do Dia dos Mortos, nossa mediunidade havia de crescer e de despertar cada vez mais. Porém, minha própria irmã me adverte: feche a janela e não tente interagir com nenhum dos espíritos falecidos, pois todos estão em uma importante passagem. Não nos atrapalhe.
Antes de fechar completamente a janela, podia notar que a procissão estava se encerrando. Ao escutar tais palavras de minha irmã, fechei a janela com cuidado e voltei para a cama. E após 10 minutos, as velas e os barulhos da procissão cessaram por completo. Depois daquele dia, busquei ajuda com a nossa benzedeira para obter alguma explicação de tudo aquilo pessoalmente, sendo que ela me disse que tanto eu como Maria, minha irmã, éramos agraciadas por Deus por termos uma sensibilidade muito acima da média. Porém, tal dom havia também diversas responsabilidades, pois o mau uso dele poderia resultar em ocorrências sérias e irreversíveis. Ela me indicou uma sequência de orações especiais para fazer durante as semanas, assim como banhos e sais todas as quartas-feiras e sempre o ato de fazer caridade se possível, pois seguindo esse roteiro eu poderia mais cedo obter as respostas dentro de mim de forma mais precisa ao longo do tempo. Pois bem, confesso que depois de décadas, após o ocorrido toda noite de finados, eu vejo a mesma procissão espiritual ocorrendo à tarde da noite em minha cidade. Claro, os rostos mudam, alguns ficam, outros vão, e tem aqueles que demoram anos para saírem dessa procissão. Porém, nunca tive medo, e sim uma certa admiração, ou melhor, uma grandíssima admiração, pois para mim contém uma beleza, não aquela beleza vívida, feliz da vida, mas aquela beleza séria da morte, de seus mistérios, de seus segredos profundos, assim como enigmáticos, que nos fascinam desde muito tempo. E você, já esteve nessa procissão? Ou já teve uma experiência parecida? Muito obrigado por acompanharem mais esse relato, meus caríssimos e minhas caríssimas, e até a próxima.